bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está vendo isso aqui. Eu sou Eric Alves e esse é o primeiro vídeo do canal com narração e eu espero que você goste desse formato. Eu sei que em alguns momentos pode ser meio chato ficar só escutando aquela música genérica no fundo e é por isso que eu estou testando esse novo modo de postar os meus vídeos. Eu espero que você goste e se você achar que é melhor do que a versão sem narração, por favor deixe um comentário aí embaixo para eu saber se eu continuo fazendo esses roteiros para falar aqui. E essa ilustração que você está vendo o processo acelerado dela é uma das 3 artes que eu fiz para uns cards de brinde do livro A Crônica de Ardak, do autor João Pedro Consenza Maura. O livro foi publicado lá pela editora Pendragon e esse personagem que eu estou ilustrando aí é o Arash, ou Arash, eu não sei como é que fala o nome dele. E voltando a prestar atenção aí na ilustração de fundo, você vai ver que mais da metade do vídeo eu vou passar rabiscando ele. Eu comecei desenhando ele em uma pose e era como eu tinha a cena na cabeça antes de começar a desenhar. Mas quando a gente começa finalmente a colocar o desenho no papel ou na tela, como é o caso aqui, nem sempre sai como a gente espera. E às vezes pode ser meio frustrante isso. Você tem aquela ideia super legal para uma arte que ficaria maravilhosa, mas simplesmente não sai de primeira. É frustrante? Com toda certeza é. Mas a vida é assim, né? Presta atenção aí, você vai ver que eu desenho, eu apago, eu desenho por cima de outra cor, eu levanto a cabeça dele, eu mudo a orelha de lugar, o braço, desenho por cima de novo, mexo um pouco no pescoço e parece que nunca vai chegar ao fim. Eu fiz essa ilustração no final do ano passado e com certeza eu mudaria mais algumas coisas se eu estivesse fazendo ela agora. Mas é assim o processo de fazer uma ilustração. A ideia que você tem quando você vai fazer um desenho, aquela cena legal que você quase nunca consegue passar para o papel é exatamente isso, é só uma ideia. Já o processo de ilustração não é tão simples assim. É um caminho longo até você chegar na etapa final. No máximo que a sua habilidade consegue chegar, para dali a um tempo você voltar a olhar para aquela mesma ilustração com novos olhos e perceber que você não tinha tanta capacidade assim antes. O processo de fazer um desenho é um processo de construção. O mais importante é que ele tenha uma estrutura sólida. Se eu tivesse pegado aquele primeiro rascunho que eu fiz no começo do vídeo e tivesse finalizado ele, pintado, desenhado as roupas dele e feito todo o restante, teria ficado uma ilustração horrível. Não pelas cores, a luz, sombra e tal, mas pela estrutura do desenho. Esse processo de finalizar a ilustração, que a gente chama de renderizar, não é a parte mais importante. Não é focando em cada pequeno detalhe que a arte vai melhorar da água para o vinho. O que vai causar essa grande diferença se a ilustração vai ficar boa ou não é a estrutura, os fundamentos do desenho. Você vai ver que eu até pego umas imagens de referência para refazer a mão dele, e isso é bem comum, é algo que ajuda. Eu posso até ter claro na minha mente como é uma mão, eu sei que ela tem 5 dedos, unha e tal. Mesmo assim, eu não sei todos os músculos da mão e eu não consigo saber como ela se movimenta de cor, assim, de cabeça. E você nem precisa decorar isso. O mais importante é você saber que precisa construir seu desenho etapa por etapa para ele ter uma base sólida antes de começar a fazer as linhas finais e renderizar ele de fato. Então, continuando nessa metáfora de construção, usar a referência de mão, braço, corpo seria comparável a usar alguma coisa para medir na hora de construir uma casa ou sei lá. Você sabe como tem que ser, mas precisa de ferramentas para chegar até o final. Então, se você está começando a fazer uma ilustração e seu desenho não está ficando como a cena que você tinha na imaginação, tá tudo bem. Vá atrás de referências, estude e observe o que está acontecendo de errado no seu personagem para ir melhorando a estrutura, o seu rascunho, antes de finalmente finalizar o seu desenho. E pode ficar tranquilo que depois que você terminar o seu desenho, daqui a alguns meses, você vai dar uma olhada para ele de novo e vai ver que ainda faltava muita coisa para você aprender. Como eu disse no começo, é uma série de 3 ilustrações que eu fiz para os brindes desse livro e eu pretendo trazer as outras 2 aqui ainda. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro do João, eu vou ler a sinopse dele para você. Joey Frost, ou Joe Frost, não sei como se fala, é um monge que nasceu com um dom peculiar, o dom de criar e moldar fogo à sua vontade. Após passar por uma infância e adolescência conturbada por conta dos seus poderes, ele encontra a felicidade com uma moça chamada Agatha. Quando sua amada é levada por um demônio, o jovem monge promete a si mesmo que não descansará enquanto não conseguir sua vingança. Mas será que diante de uma reviravolta inesperada, que o levará a um outro rumo, ele conseguirá cumprir a sua promessa?
Prepare-se, pois essa não é a história de um herói, é a história de um vingador. Eu sei que já tem o primeiro e o segundo volume dessa série e que as capas foram feitas pela Mariana Teixeira e, como eu disse, foram lançados lá pela editora Pendragon. Eu vou deixar o link aí embaixo para os livros e o Instagram da editora e do autor na descrição, caso você tenha interesse. E por fim, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tanto como autor como ilustrador, eu vou deixar o link dos meus livros e o Instagram também aí na descrição do episódio para você conferir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.